Pediatria aqui de Alagoas, doutora Marta Braga. Ela veio falar sobre o Maio Verde. Você sabia disso? Pois é, tem uma grande campanha que traz aí conscientização sobre a doença celíaca. Eu me lembro que há 20, 30 anos atrás, quem sofria com doença celíaca tinha uma dificuldade, né, doutora, de ter até um convívio social, porque não podia ir para os locais, porque os alimentos eram um problema gravíssimo, né? Felizmente a indústria, né, se aprimorou, tem ofertas aí em relação a isso, mas as questões que envolvem a doença e a conscientização sobre ela continuam sendo necessárias. Para você também, obviamente, fazer o diagnóstico correto, o tratamento correto é fundamental. Então, doutora Marta, como a senhora gosta de falar sempre didaticamente, vamos explicar para o nosso teleouvinte o que é a doença celíaca. Muito bom dia. Só uma pequena correção. Vai lá. Eu sou ex-presidente da Sociedade Alagoana. A atual é a doutora Leila Tojal. Uma vez presidente, sem presidente. E Leila, você está me devendo uma entrevista, mas eu soube que ela operou o joelho, está perdoada. Foi. Beijo para você. Mas ela, mesmo com a cirurgia, ela sempre está presente no nosso Maio Celíaco. Não, e no mundo online ela está diariamente ali. Né? Mas a doença celíaca, minha gente, é um tema de extrema importância mesmo. A doença celíaca é uma doença sistêmica que acontece, né, que acomete todo o nosso corpo humano praticamente. É uma doença autoimune, doença crônica e que acontece naqueles pacientes que são geneticamente suscetíveis quando entram em contato com o glúten. E o glúten, o que é? Uma proteína que a gente encontra no trigo, no centeio, na cevada e até na aveia pela contaminação cruzada que possa existir. Mas o trigo, né? O trigo a gente encontra em muitos alimentos, no pão, biscoito, bolo, bolacha. Mas a gente, como você falou anteriormente, realmente a gente tem muitas opções hoje. Temos todos esses alimentos, pão, biscoito, bolo, zero glúten. O que acontece? Ainda é um preço bem exorbitante, é uma diferença grande de preço do alimento com glúten e o alimento zero glúten. Isso é que é, assim, ainda uma dificuldade grande. Por quê? Nós não temos só pacientes celíacos que têm uma boa condição financeira. Pelo contrário, existem aqueles pacientes que precisam do SUS, não é? Que precisam de um alimento mais em conta. E isso não é fácil, porque o alimento realmente é bem mais oneroso. E nós temos algumas sugestões para os gestores, não é? Para a gente fazer, como já existe lá no Sul, os armazéns para o celíaco, a gente considera esse aspecto, o valor, porque nos armazéns esses custos vão ser bem menores. Então a gente tenta e está lutando muito por isso. Custo para o celíaco. Nos outros países, eu digo, a gente não pode comparar muito, porque são países desenvolvidos, mas a gente pode ter algum modelo que até o alimento realmente feito no formulário fiscal para desconto, como uma despesa médica, em muitos países do mundo. Então, de certa maneira, pode ter uma perspectiva de evolução, né, Thaís? Olha, lembrei dela. Viu, Mara? Verdade, Marcos. Doutora Marta, assim, o que eu percebo, eu particularmente, tá? Muitas pessoas, às vezes, elas demoram um tempo, né, a terem esse diagnóstico da doença celíaca. Para ajudar, né, quem está aqui nos acompanhando, seja pela Gazeta News, né, seja aqui pela Rádio Mix. Quais que são os sintomas que eu devo ficar atento de que talvez eu possa, né, ter ali uma intolerância, uma alergia ao glúten? Outro tema bem importante. Como eu disse, a doença celíaca é sistêmica, que acomete praticamente todo o nosso corpo. Mas os sintomas típicos, clássicos: dor abdominal e distensão abdominal, diarreia, uma diarreia persistente, prisão de ventre, que é a constipação intestinal, uma fraqueza extrema, anemia. Então, na criança, a gente vê muito a baixa estatura, o baixo peso, as mãezinhas que têm seus filhinhos com diarreia, baixo peso, baixa estatura, seletividade alimentar, que é bem comum. Fiquem bem atentos. Agora, no adulto, existe bem mais sintomas extraintestinais. Não é só
os sintomas intestinais. Por exemplo, a dermatite herpetiforme, que é uma lesão na pele que coça muito e acomete os cotovelos, os joelhos e as nádegas, ela já é considerada doença celíaca da pele. Então, eu chamo a atenção dos dermatologistas todos, e os clínicos também, que quando atendam assim, um paciente com essa patologia, não esquecer de direcionar para a doença celíaca. Um paciente jovem com osteoporose, vocês, ortopedistas, não esqueçam de também ter a suspeição da doença. Por quê? Porque a osteoporose não é comum em jovens, é comum em pessoas de mais idade. O paciente com a dor de cabeça que é frequente, que não é fácil de resolver, ansiedade, depressão, então o neurologista e até o psiquiatra, fiquem atentos para esta doença que é tão grave. E o importante, a gente ter esse diagnóstico precocemente, antes que haja as complicações da doença, que não são raras, como, por exemplo, o câncer de intestino e o linfoma de duodeno. Então, são muitos sintomas extraintestinais. Praticamente todas as especialidades médicas estão envolvidas nesta doença. Vamos ter suspeição e vamos lembrar da doença celíaca. Aftas, desgaste do esmalte dentário, queda do cabelo, a gente sempre começa nosso exame lá no couro cabeludo. Por quê? Porque tem aquelas partes, às vezes, que fica carequinha e nos chama muita atenção. Essas aftas que aparecem, recidiva, sempre está voltando, sempre ficar suspeitando de doença celíaca. Artroses, as artrites, essas dores articulares, anemia que não se resolve facilmente, a candidíase de repetição, infertilidade, abortos, é uma infinidade de sintomas. É por isso que eu digo, é o nosso corpo humano. É uma doença de grande importância. Nós temos sempre muitos trabalhos na literatura. Quanto mais a gente estuda, mais tem que estudar. Então, vamos ficar atentos, não só os celíacos, a população como um todo, e os seus familiares também. É isso importante a senhora trazer essa informação e também um dado científico. Do ponto de vista de doença, ela por ser autoimune pode se manifestar a qualquer tempo da vida da pessoa ou sempre o celíaco nasce com a doença? Pode se desenvolver a qualquer tempo da nossa vida, inclusive os idosos. Eu tenho alguns pacientes idosos que foram diagnosticados com 70, 72 anos. E não são raros, não. São muitos. As crianças, às vezes, passam despercebido pela infância e eles chegam à idade adulta e só vão ter o seu diagnóstico na idade adulta. Então, minha gente, é importante isso, ficar atento que os idosos também podem ser acometidos. Aliás, qualquer idade pode ser acometida. É muito importante isso. Doença celíaca, ela é rara, doutora Marta, né? Muita gente acaba falando isso, né? Não é rara. Imagine você, no nosso Brasil, mais de 2 milhões de pessoas estão acometidas com a doença. De 1,5% a 2 bilhões de pessoas. Eu digo, milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, não pode ser rara. É uma doença que tem uma incidência grande. Só o que acontece, 80% das pessoas que têm a doença ainda não sabem que tem. O que acontece é isso, infelizmente. É por isso que eu chamo, a gente tem um maio celíaco, não é? Para chamar a atenção da população, dos médicos, da classe médica toda, para ficarem atentos, para a gente diagnosticar mais e diagnosticar precocemente. Acho que isso é importantíssimo, né? Esse diagnóstico precoce, até porque essa questão da contaminação cruzada, ela também pode ser um problema muito grande, né? A contaminação cruzada é um dos problemas maiores que nós temos na doença celíaca. Por quê? Porque um paciente vai a um restaurante, não é? Ali não é tudo totalmente isento de glúten.
Então, ali pode ter uma contaminação cruzada, mesmo que o alimento seja zero glúten. Por quê? Porque naquele restaurante pode não ter a cozinha, que é o ideal, ter a cozinha separada só para o celíaco, com os seus utensílios só para o celíaco. Então, quando ele vai, eu quero um peixe, mas aquele peixe, infelizmente, pode estar com a contaminação cruzada e o paciente vai desencadear sintomas, como se não estivesse fazendo a sua dieta. Nós temos aqui em Maceió já alguns restaurantes bem com muito cuidado, eles estão levando muito a sério essa questão da dieta, da contaminação cruzada, e tem tudo, absolutamente tudo, sem glúten e sem contaminação, mas não são muitos. Então, a gente precisa fazer essa divulgação, precisa informar aos funcionários dos restaurantes, lanchonetes e afins o que é doença celíaca, porque eu já tive a oportunidade de chegar em muitos, não foi em um só, restaurantes que não sabia nem o que era doença celíaca. Então, é bom conscientizar e informar não só o proprietário, como seus funcionários, que essa classe, essa população celíaca precisa de cuidados. Não é uma coisa inventada, como muita gente já falou, e que realmente é de grande e extrema importância para o celíaco, para a sua saúde. Realmente, sem esse cuidado, o paciente celíaco tendo contaminação cruzada frequente é igual a ele estar sem tratamento. Pois é, fica tendo crises, né? E, consequentemente, claro, mais medicação e mais reações, claro, no próprio corpo. Há a indicação científica, toda a orientação, depois do diagnóstico feito. Essa é a grande conscientização da Sociedade de Gastroenterologia, além de melhorar a qualidade de vida, também facilitar o acesso a alimentos também sem glúten. É uma mobilização que, claro, você que está nos ouvindo, pode também provocar os políticos, né, que nos representam aqui em Alagoas, para que a partir de Brasília façam também essa mobilização. Conversamos aqui com a doutora Marta Braga, ex-presidente, mas eternamente presidente da Sociedade de Gastroenterologia aqui do estado de Alagoas. Manda um abraço para Leila Tojal, não sei se ela nos ouve pela manhã, mas manda um abraço para ela. Hoje a gente falou sobre o Maio Verde, esse tema não se esgota aqui, a gente está aproveitando o fato de ser o mês de maio, mas claro, estamos à disposição da doutora Marta sempre que for necessário. Tenha um bom dia de trabalho, uma boa semana, doutora, até a próxima. E nós, em nome da Celbra Alagoas, da Federação Brasileira de Gastro, da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, eu agradeço muito a vocês, porque quanto mais a gente informar a população, melhor sobre essa grave doença que precisa ser divulgada. Muito obrigada a vocês. Valeu, Obrigada. show de bola. Trabalhamos aqui no oferecimento de Med Rádios, que está com você.